Alendro Aquera Proteína, Diaúdio, todo mundo falando Diaúdio, Diaúdio. Bom dia a todos na língua Guarani. Então eu, como liderança indígena da tribo Guarani, para mim é uma honra, né, estar aqui participando do 8º encontro de fé e política sobre o tema em busca da sociedade do bem viver. Bem, para nós indígenas e para mim que sou indígena do povo Guarani, desse povo grande que tem desde a costa do litoral do Espírito Santo até o Rio Grande do Sul, existe povo Guarani. Sem falar do povo Guarani que vive no Paraguai, na Argentina e na Bolívia. Então o povo Guarani é um povo muito grande. Eu gostaria de falar em cima desse tema um pouco com olhar o que o povo indígena pensa e tem o olhar sobre o bem viver. Para vocês terem uma ideia, só para iniciar, nós indígenas, né, vivemos aqui há muitos anos, muitos e muitos anos, há milhares de anos. Muito antes também, entre as países da descoberta do Brasil. Muitos falam isso, que os indígenas já estavam aqui antes da descoberta do Brasil. Mas para nós indígenas, isso para nós não é uma descoberta, foi uma invasão no território indígena. A partir daí, se começa então uma grande luta dos povos indígenas. Foi aí também se começou a perda de nossas terras, aonde esses, entre aspas, colonizadores foram tirando e matando nossos povos. E nós, hoje, povo indígena que vive hoje ainda aqui no Brasil, nós temos mais de 230 povos com mais de 180 línguas diferentes. Então esses dados aí, e na descoberta, eram mais de 6 milhões de indígenas vivendo aqui. E hoje o censo fala que os indígenas são um pouco mais de 700 mil índios vivendo aqui no Brasil. Houve-se um pequeno aumento de população indígena, mas mesmo assim é muito pouco ainda, olhando a sociedade brasileira, não índia ainda. E essa luta dos povos indígenas é uma luta que começou então na colonização. Até hoje, os povos indígenas lutam para que os seus direitos, garantidos pela Constituição do Brasil, que lá está escrito que os indígenas têm direito à terra, têm direito à educação diferenciada, têm o atendimento ela tem que ser adequada aos povos indígenas, diferenciada também, e muito mais do que isso, direito à terra. Porque se a gente tem a terra, a gente tem tudo isso que eu falei, que é a educação, saúde e a sobrevivência dos povos indígenas. Mas hoje a gente vem
se articulando como organização indígena para enfrentar uma luta difícil, que é recuperar as nossas terras que foram tomadas ao longo dos 500 anos. Hoje o povo guarani vive nessa faixa do litoral, muito das nossas famílias, muitas vivem perto das grandes cidades, ou muitas vezes em beira de estrada. Isso por quê? Porque os brancos foram tomando as nossas terras e foram empurrando os nossos índios para a beira de estrada, para a beira das grandes cidades, né? Então, tudo isso nos levou para que a gente vivesse nessa situação hoje. Mas mesmo assim, o povo guarani, mesmo com 500 anos de massacre e extermínio que aconteceu com o nosso povo, a gente mantém a nossa língua, a nossa cultura e o nosso Nhanderecó, que é o nosso jeito de ser guarani. A gente não perdeu. Eu sempre falo nas minhas falas, quando eu vou para uma palestra, muitas vezes, que os nossos velhos, nossos antepassados, nossos anciãos, nossos sábios, souberam, né, educar os filhos, os netos, como resistir a tanta pressão. Por isso é que nós ainda não, nós vamos ter por muitos e muitos anos a nossa cultura intacta, a nossa língua intacta. Então isso é uma resistência muito grande do povo indígena guarani, ou de outros povos também que hoje vivem aqui no Brasil. Muitas vezes os brancos, né, no índio só vê índios no Amazonas. Parece que os indígenas são no Amazonas. Tanto que muitos dos projetos para garantir a sobrevivência dos povos indígenas, garantir a demarcação, só se olha para o Amazonas, não se olha para o resto das regiões, como Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e o Sul do Brasil. Então, me parece que os indígenas é só no Amazonas, mas não, existem outras regiões com situações muito difíceis, críticas, de abandono dos órgãos do governo, que tem a responsabilidade de atender às demandas que existem com relação à demarcação e à regularização e à garantia dos direitos que está lá garantido pela lei. Mas só que esses governantes, eles não estão fazendo o que é o dever deles, que é atender e fazer valer o direito que está escrito. Por isso nossos indígenas lutam pelos seus direitos, para que o seu direito seja reconhecido de fato e que os indígenas sejam respeitados como um povo e não ser visto como um coitado, como um pobre que está lá, que é um indígena, que é bicho lá do mato. Nós não queremos ser vistos assim. Queremos ser respeitados como um povo e com cultura diferente. Nós queremos que a nossa cultura ela seja respeitada como as outras culturas são respeitadas no Brasil. São culturas que vêm de outros países que são respeitados e tem dia para isso. E a cultura indígena ela não é reconhecida e nem o povo indígena é respeitado. Enquanto o governo não faz a sua parte, tem muitos lugares aí os nossos índios lutando pelos seus direitos, sendo assassinados, sendo mortos pelos fazendeiros,
pelas empresas e pelo próprio projeto do governo. Isso impacta diretamente o nosso povo e cada vez mais o nosso povo está perdendo o seu espaço. E por isso que, para nós, essa busca por essa política do bem viver, ela está diretamente ligada às terras, à natureza, à água e tudo que a natureza oferece, caça, peixe. E os seres humanos, nós, indígenas também, nós temos que ter essa consciência de que a terra, ela, como já falaram aqui, que a terra, ela é a mãe, dela tiramos o nosso sustento. Nós, indígenas, tiramos, os brancos tiram, os negros tiram, né? E outros povos tiram o sustento da terra. Então a terra, para nós indígenas, ela tem que ser respeitada. Ela não pode ser um objeto. Ela não pode ser vista como objeto de venda ou de negociação. Como está acontecendo hoje, ela não é olhada para a vida dos seres humanos que vivem nessa terra, principalmente para os povos indígenas. Hoje, nós temos uma grande preocupação. Cada vez mais, o nosso povo está perdendo o seu espaço, as suas terras, por falta de uma política realmente voltada para os povos indígenas. O povo indígena hoje é pouco falado pelos políticos, pelos que têm espaço, pelos que defendem os direitos humanos. Muitas vezes também é difícil falar o direito indígena. Por que é tão discriminado assim? Será que os indígenas é menos ser humano que o outro povo? Ou a cultura tem menos valor do que outras culturas? Então ela não pode ser vista assim. O índio também é ser humano, tem sangue, né? Sente dor e vivemos a nossa cultura. Acho que é isso que tem que ser olhado. E esse projeto de vida também tem que ser olhado para esses povos, para os povos indígenas. E é isso que nós estamos pregando aqui, trazendo aqui. O que é o bem viver para o povo indígena? Né? Então nós aqui, que estamos aqui fazendo essa discussão, para nós ela é muito importante. Para não olhar somente que a fé ela é importante, o bem viver ela é importante, mas desde que a gente respeite a nossa terra-mãe e o povo que existe nela. Todos os povos precisam ser respeitados, de indígena, de negros, de outros, né? Os brancos, né? Ela precisa ser vista de igual. Ela tem que ser olhada igual. Ela tem que ser, a política do bem viver, ela tem que ser pensada para a vida, não para nós mesmos fazer com que outras culturas sejam afogadas. Ela tem que ser olhada para a vida, então.